Basta chegar uma sexta-feira ou um sábado, você tem aquela festa e aí você acorda com aquela espinha, com aquele cravo. Gente, isso acontece, né? Com as meninas, então, é um negócio impressionante. Só que por que será que, de repente, essa fase de cravos e espinhas, que a gente acredita ser maior aí na adolescência, na fase adulta também pode ocorrer? Hoje a gente vai entender tudo o que acontece, inclusive com uma pele que tem um pouco mais de oleosidade. Quem volta para conversar com a gente, eu tava morrendo de saudades dela. Faz tempo que ela não vem no Você Bonita. Me disse, inclusive, que a última vez que ela esteve aqui, eu estava grávida. Doutora Suzy Rabelo, dermatologista, meu Deus! Quanto tempo você já veio? Prazer em revê-la. Prazer é nosso. Olha, verdade. E o nenê já está com 1 ano e 5 meses. Falando já, Falando, né? Andando. correndo, é aquela coisa. Olha como o tempo passa. Voando. Mas muito bom tê-la aqui pra gente falar desse assunto que muita gente pediu, né? Em outras pautas de dermatologia que a gente estava fazendo, surgiram dúvidas a respeito dos cravos e das espinhas. A gente falou, não, é hora de mostrar o que acontece, né? Sim. Pra gente iniciar, então, o nosso papo, vamos colocar na tela um vídeo. Eu queria que você explicasse aí como acontece esse processo. Normalmente é ligado a uma pele oleosa. Sim, sim. A gente precisa ter alguns fatores que acabam gerando a acne, né? Uhum. Começa tudo com o que a gente chama cientificamente de comedão, Tá. que é o cravo, né? Então, ele acontece por um excesso de produção de queratina, que é a substância que está aqui na superfície. Tá. Isso aqui normalmente forma uma rolhazinha aqui nessa área. Começa a entupir. Aqui eles estão mostrando a hipersecreção sebácea. Então, é o aumento do volume do sebo, que acaba ficando acumulado aqui nessa região do folículo do pelo. Tá. E aí... A presença de bactérias. Normalmente, por isso que inflama, né? Tem as bactérias. Na realidade, a inflamação acontece e isto aqui propicia que algumas bactérias que estão na região, que são chamadas de Propionibacterium acne, que elas acabem tendo do que se alimentar. Então, elas estão aí sem causar doença no começo, mas aí elas acabam se aproveitando desse processo todo e acaba gerando uma inflamação ainda maior. Aí que surge aquela bolinha de pus, porque a inflamação ficou muito intensa. Aqui eles mostram como se a pigmentação que gera o cravinho preto fosse por causa da melanina. Mas isso aqui é muito mais pela oxidação. Quando a gente tem um cravinho que é aberto, ele entra em contato com o ar e o oxigênio reage com o sebo e transforma aquela gordura, aquele sebo numa estrutura preta. Então dá aquele aspecto. Que interessante. É por isso que quando a gente consegue vê-lo, enxergar bem, ele já está com essa pontinha pretinha, porque é como se tivesse aberto esse poro. Ele está aberto. Ele está aberto. O cravinho fechado, ele é branquinho, às vezes até difícil a gente enxergar, para o leigo principalmente, enxergar que aquilo é um cravo. Então a gente chama aquilo de comedão fechado. O comedão fechado é branquinho e o comedão aberto, ele é escuro. Então, ó, aqui um comedão fechado. Entendi. E aquela imagem que aqui estava mais escuro é de um comedão aberto. Que interessante isso. Agora, falando no cravo, como se já tivesse abertinho, a gente vê ali que o cravo está pretinho, a primeira coisa que a gente vai fazer é ir lá na frente do espelho e espremer este cravo. Doutora Suzy, isso não pode, né? Isso não pode. A gente tem algumas células aqui na camada de baixo, eu não sei se vocês conseguem ver o tom escurecido aqui. Isso é dado por um conjunto de células, são chamadas de melanócitos. Quando a gente é principalmente mais moreno, estas células têm mais capacidade de produzir pigmento. Então, nós e as pessoas muito morenas temos o mesmo número de células, mas com capacidades diferentes de produzir pigmento. Quando isso daqui é estourado, essa área se rompe e o pigmento ele é derramado para dentro da pele. Aí gera mancha. Se uma pessoa é mais morena, a mancha fica pior, às vezes até definitiva. Porque essa estrutura aqui tem uma capacidade muito grande de ter cor. Então, ela derrama mais pigmento. Olha. A gente que é mais claro de pele tem uma capacidade menor de produzir pigmento, mas também inflama. Isso só para falar na mancha que a gente pode ficar de espremer. Mas você pode pegar uma infecção séria. Existem quadros que são, assim, bem mais raros, graças a Deus. Mas existe descrição de meningite por pessoa que acaba estourando alguma lesão de espinha ou o cravinho nesta região, porque o fluxo de sangue se inverte e vai para dentro do crânio e você pode levar as bactérias daqui para lá. Olha, raríssimo, mas existe. Mas existe. Então, olha, não gente, mexer, não cutucar é fundamental. Não cutucar é fundamental.
Aí, então, partimos para a próxima etapa. Certo. Não pode mexer, não podemos tirar esse cravo. O que a gente vai fazer? Como é que a gente cuida? Eu ainda brinquei, né, introduzindo a nossa pauta, numa sexta-feira, num sábado, com aquela festa incrível que a gente tem mais tarde, a gente acorda com uma super espinha. Tem algo para ser feito nesse primeiro momento? No momento imediato, existem algumas substâncias secativas. Tá. Existem marcas muito boas com lápis secativos ou soluções secativas. Em geral, elas são à base de ácido salicílico, elas ajudam a melhorar de um modo mais imediato. Mas se você tem uma propensão até a acne, você precisa corrigir antes disso aparecer. Perfeito. E aí, então, tem que ser feito um tratamento para agir exatamente nessa parte da pele. Você tem que corrigir o excesso de secreção sebácea, a tendência de entupir isto daqui e às vezes até a bactéria com o antibiótico. Então você tem, dependendo do grau de acne, acne é o nome que a gente dá, né, para o quadro total que acomete a pessoa, que são os cravos mais as espinhas mais os cistos. As acnes têm graus diferentes, desde o mais leve ao mais intenso. Então, dependendo do quadro do paciente, você adapta. Às vezes, um sabonete basta para quadros mais leves. Entendi. Ou, às vezes, o uso de algumas substâncias que ajudam a diminuir a formação dessa camada dentro do folículo, entupindo o folículo. Tá okay? E isso acontece normalmente mais até nessa fase da adolescência. Mas na fase adulta também. A estrutura muda? O que faz essa, né? O que acontece que causa essa diferença aí até na idade? A glândula sebácea, ela não tem atividade na criança. Ela começa a ser ativa por ação dos hormônios sexuais na pré-adolescência e adolescência. Tá legal. Às vezes, quando o nenê nasce, ele tem um pouquinho de espinha. Tem uma oleosidadezinha na cabeça. Isso é por ação dos hormônios da mãe na criança, enquanto a criança ainda estava no útero. Então, ela tem essas glândulas funcionando mais por ação do hormônio da mãe. Entendi, que interessante. E depois de alguns meses, a criança tem isto aqui atrofiado. Isso para de ter atividade. Na adolescência, isso retoma. Então, se é uma pessoa que tem, por exemplo, uma tendência genética para essa hipersecreção sebácea, começa o processo. E você também tem que ter a tendência para ter uma hiperqueratinização, que é o que a gente chama, né? O excesso de queratina acumulado aqui nessa região. Entendi. Olha. Existem mulheres com distúrbios hormonais, onde tem um excesso, por exemplo, de hormônio masculino. Os homens têm uma oleosidade maior por uma atividade maior de glândula sebácea. Então, às vezes, mulheres com distúrbios hormonais, como, por exemplo, a síndrome dos ovários micropolicísticos, você pode ter uma piora do quadro de acne. Olha que interessante. Eu não tinha a menor ideia que, enquanto era bebê nesse período, essas glândulas não estavam ativas. Estão ativas e depois param. Depois param. Muito legal. Vamos fazer uma perguntinha do Twitter, então? Vamos ver de quem que é? Olha lá, na tela, é da Thelma. Um beijo pra você, Thelma. É verdade que os cravos aparecem mais em pessoas que têm a pele oleosa? Sim, isso faz parte do processo, não é mito, né? Não é mito. A pessoa que tem acne, por exemplo, uma acne grau 1, que é só formada de cravos, ela tem a pele oleosa. Você tem que corrigir. Às vezes é uma pessoa que até tem uma pele mista. É uma pele tendendo a normal em outras áreas, mas na chamada zona T, ela é mais oleosa, com mais tendência a formar todo esse processo de comedão, que é uma acne bem leve. Às vezes só de oleosidade e comedões. Você estava comentando o que a gente pode fazer até para prevenir. Então, o uso de alguns medicamentos, pode ser o sabonete, de alguns cremes até manipulados, né? Eu acho que hoje isso é possível. Mas a gente sabe que existem medicamentos aí até mais fortes no mercado. A gente não vai citar nomes, mas alguns eles fazem um efeito de inibir essa glândula. É assim, a gente pode não citar um nome comercial, mas a gente pode citar o nome da droga, né? Do sal, que é a isotretinoína. Tem muitas pessoas que têm medo até que os filhos tomem a isotretinoína, mas às vezes você tem um adolescente cheio de cicatrizes com uma acne grave por medo de tomar a medicação e às vezes você poderia tomar um antibiótico por mês e também ter efeitos colaterais deletérios, efeitos agressivos para o fígado, por exemplo, desse adolescente que vai tomar antibiótico por muito tempo. É uma medicação excelente, ela diminui o efeito... Vamos colocar de novo o vídeo para a doutora explicar em que momento, então, vai agir essa medicação. Essa medicação, ela acaba diminuindo a glândula sebácea, ela fica aqui, ó. A glândula sebácea, ela fica atrofiada, ela fica diminuída durante o uso do remédio muito. Depois que você cessa o remédio, ela até volta a ter atividade mais próxima do normal. Às vezes a pessoa até volta a ter uma certa oleosidade. E ele também ajuda a corrigir a queratinização. Ele não atua em bactéria,
mas ele atua em 2 princípios extremamente importantes. A gente consegue cura em cerca de 70% dos pacientes. Olha que bacana, porque eu te fiz a pergunta porque alguns pacientes ficam com certo receio, né? Mulheres, muitas vezes, porque é um tratamento que a pessoa não pode estar grávida, não pode engravidar no meio do tratamento, por ser muito forte. Nem até 2 meses depois. Ah, então. E aí, às vezes tem esse receio. Eu não sei nem se chegou alguma pergunta a respeito desse medicamento, mas por isso que a gente já está dizendo. Então, 70% é bem alto. E às vezes se cria um mito de que gera infertilidade para a mulher. Não tem nada a ver com isso. A gente impede que a menina, que a adolescente, que a mulher adulta engravide, porque a criança vai nascer cheia de defeitos. Então, quer dizer, não se pode usar, como tem um monte de remédios proibidos. Também. Só que como esse é um remédio que a gente dá na fase da adolescência, que é uma fase muito complicada, de conhecimento de sexualidade, e que às vezes a menina engravida cedo, então tem que ter uma conscientização muito grande em cima, até um certo medo mesmo. As pessoas têm que ter medo, porque assim elas respeitam e seguem adequadamente, porque senão pode ter complicações não sérias. Pode, inclusive, ingerir álcool, não né? Pode, tem várias pode restrições. agravar o fígado, né? Você faz uma sobrecarga para o fígado, então não pode mesmo tomar álcool. Olha só. Então, gente, mas conversando com o médico, é o que a gente diz sempre, é o mais importante. Vamos colocar, a gente está ilustrando aí com fotos ao lado que mostram aí quando a gente tem casos um pouquinho mais graves. Essa é muito boa porque era exatamente a pergunta que eu queria te fazer. Nesse caso, a gente consegue visualizar uma pele que possivelmente foi espremidinha. Nem sempre. Nem sempre? Nem sempre. Esse efeito acontece sem, às vezes, encostar? Tem pacientes que evoluem com cicatrizes mesmo não agredindo a pele. Olha só. É uma tendência da pessoa e às vezes elas formam queloides, situações de acne muito agressiva. Né? Então esse paciente é um paciente que tem essa cicatriz que a gente chama de ice pick, que parece a pontinha de gelo, né? Invertida, né? Fora isso, às vezes os pacientes têm cicatrizes profundas. Então, isso aqui é uma acne muito inflamatória, que na maior parte das vezes nem foi mexida mesmo, tá? Olha só. Se o paciente mexe, fica pior ainda. Então é um paciente que não pode nem pensar em escoriar mesmo uma acne. A gente vai falar do tratamento para ver se existe a possibilidade dessa pele voltar. Então vamos fazer uma perguntinha do Twitter em relação com isso, né, Mar? Vamos colocar aí na tela, então, de quem é essa pergunta? Rita, um beijo para você, obrigada pela pergunta. Carol, qual seria o melhor método para eliminar a marca de espinhas? Adoro o programa Beijos, obrigada pelo carinho. E aí, a gente consegue, então, fazer o tratamento, como você falou, depois que as espinhas já estiverem no rosto, mas a gente consegue cuidar dessa pele também que já tem essas marcas? Consegue. A gente muitas vezes agrega vários métodos. Então, dependendo do grau de cicatrizes que esse paciente tem, às vezes a gente faz cirurgia, complementa com laser. O laser de CO2 é um dos melhores tratamentos que a gente tem para poder melhorar a cicatriz de acne. Em geral, você faz várias sessões, a cada sessão você melhora um pouco. Não existe você melhorar 100%. Você tem que pensar em melhora de uma pele que tem muitas cicatrizes. Por isso é importante não cutucar, porque senão você transforma um problema que era transitório num problema definitivo que você vai ter que tratar a cicatriz. Então, outro método para tratar é a dermoabrasão, onde você faz o lixamento. Mas quando você usa o laser de CO2, que é o laser fracionado, você não precisa destruir tanto a pele para obter um bom resultado. Então, você tem, por exemplo, paciente em uma semana e meia, ele já está com a pele muito próxima do normal. Ele não pode tomar sol, mas está com a pele próxima do normal. Porque esse laser, a gente já fez uma matéria aqui no programa, ele vai queimando essa superfície e a pele, vai vindo uma pele nova. Na realidade, quando você faz o laser de CO2, ele destrói, ele acaba aquecendo a água e fazendo as estruturas muito cheias de água estourarem. A gente acaba tendo 2 papéis. Um papel de destruição da epiderme, que é a camada mais externa, e o papel de estímulo da derme. Se puder voltar aquela imagem antes, só pra... Vamos colocar aquela primeira que... o do vídeo? Vamos colocar o vídeo então de novo. Só para mostrar o que é epiderme e derme. Isso é importante, porque pra gente ter ideia aí. Esta região aqui é epiderme. O laser, então, ele agride a epiderme, melhorando a epiderme, deixando ela mais lisa, mas ele também estimula a derme, que é esta área, que é a área que tem colágeno. Entendi. Quando a gente faz laser de CO2, a gente acaba estimulando muito uma célula que tem aqui que chama fibroblasto, que é a responsável
por produzir colágeno e colágeno de boa qualidade. Então você melhora o turgor dessa pele, essa pele fica mais distendidinha. Então você melhora a cicatriz tanto por mexer em cima quanto por preencher por baixo. Olha, e por isso então que é indicado também como um procedimento para rejuvenescimento da pele. Essa é a ideia. Agora, além disso, é possível esse paciente, seja nessa idade de adolescência, a gente sabe que quem tem ovários policísticos, como você citou, pode ter a pílula como tratamento também, que é importante ter esse contato com o ginecologista para saber onde começa o problema. Às vezes não é na pele, às vezes é um problema, né, hormonal, ginecológico. Mas dá para ter uma vida normal, tipo tomar sol, ir para praia, ir para piscina? Essa pele que é oleosa, ela pode sofrer com isso ou tem que ter uma disciplina um pouquinho maior? Se a pele não está tratada, é mais complicado, porque você pode ficar mais manchado. Se você toma sol em cima de uma mancha, você pode transformar essa mancha numa mancha ainda pior. Mas se você está bem controlado, pode se modificar, de repente, um medicamento que é mais agressivo, que o paciente não pode tomar sol com ele, pode se dar uma medicação que o paciente pode até tomar sol. E dependendo da circunstância, você pede para o paciente evitar pelo menos uma fase inicial para que você melhore mais esse paciente. Entendi. Eu imaginei porque tem que ter uma disciplina, né? Afinal, é um tratamento sério que leva um tempo normalmente. Quanto tempo esse paciente espera para ter um resultado? Em geral, as medicações, em um mês e meio, você já consegue ver melhora. O que tem é que nem sempre, para duas pessoas com acne do mesmo grau, você tem a mesma resposta. Então, às vezes, você fica tentando um remédio ou outro. E, às vezes, pacientes com acne leve não respondem a nada. E aí, você, às vezes, acaba dando, isotretinoína. Isso, que é a substância principal. É a força do hábito. Para você poder corrigir isso, porque o paciente não consegue responder a nada. Olha só, gente, que interessante. Então, muitas vezes a gente olha e fala, mas é uma simples espinhinha. De repente pode estar sendo criado um quadro aí, como a gente mostrou, que de fato está entupindo essa oleosidade, está aumentando cada vez mais e no final isso pode gerar, inclusive, a gente está falando de pele hoje, de cravos e espinhas, mas a gente sabe que essa oleosidade também pode gerar até uma queda de cabelo futura, caso, né, essa pessoa também tenha aí uma oleosidade capilar. A oleosidade muito grande no couro cabeludo é um dos fatores contribuintes para a queda, né? Então, às vezes, você corrigindo a oleosidade, você corrige aquele fator específico, né? Quando é só por isso, né? Muito bom. Doutora Suzy Rabelo, mais uma vez, obrigada. Por nada. Sempre muito bom tê-la aqui. Deu para entender tudo, né, meninas? Desculpem, chegaram muitas perguntas, mas eu tenho certeza que durante o nosso bate-papo, durante a pauta, foram respondidas. Quem quiser saber mais, vou fazer um agradecimento ao Hospital Bandeirantes. O site é o www.hospitalbandeirantes.com.br. Quem quiser mais informações, entrar em contato com a doutora Suzy. hospitalbandeirantes.com.br. Obrigada. Sempre. Volte logo. Adoramos você. Até a próxima.